endireitando as veredas. Olha, hoje nós vamos falar uma palavra poderosa. O tempo do fim. Daniel 12. Vai ser forte porque esse tema ele é profético, escatológico. Nele o meu prazer está. Então a gente vai falar algo agora profético. Sinais e profecias que Deus deixou claro no livro de Daniel, capítulo 12. E a gente é a geração que vai ver isso. Essa profecia se cumprindo. Tanto que ele falou para Daniel aqui no final. Daniel, não, o livro está encerrado. Você não precisa saber disso. Você só viu. E vai descansar em paz. No final dos dias, se levantará para receber a sua recompensa. Então tem recompensa. A gente já fala sobre muita coisa aqui hoje, sobre escatologia. Escatologia são assuntos, são profecias, né, do que a Bíblia conta, né, dos últimos dias. Nos últimos dias já está escrito o que vai acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano, Ele virá, e o governo sempre esteve. Consigo a sua recompensa. Olha, tá? Esse louvor está justamente falando isso. Que está aqui encerrando o capítulo 12 de Daniel. Gente, e virá contigo a sua recompensa. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Seja muito bem-vinda. A Juliana já está aqui. Deixa eu colocar o... a paz, bom dia, bom dia. Gente, que alegria ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Sobre o tempo do fim. Sobre o tempo do fim. Juliana também está conosco, a Jaque. Tá também Helena. Deus abençoe. Caluama, querida, tá aí também. Jaque, Cristina. Deus abençoe vocês, todas vocês, queridas do meu coração. Amo a vida de vocês. Por isso estamos aqui. Porque o Senhor move meu coração, né? E eu quero transbordar. Olha, obrigado por todos vocês estarem já aqui conosco, presente. Amém? Mãe Helena, Confeitaria, Gi. Amém, glória a Deus. Então, eu disse logo no início que esse tema, já que no finalzinho, Deus fala assim para Daniel: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ao fim dos dias se levantará para receber a sua recompensa. E aqui o louvor diz: Ele virá, soberano em amor e poder, Ele virá, e com Ele a sua recompensa. Você está entendendo? Muito bom, hoje vai ser a aula profunda. Deus abençoe todas vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Douglas, querido, eita glória, bem-vindo. Bem-vindo, todos vocês, Ana Cristina. Então, hoje o tema está bem profético. E é uma palavra que nós somos a geração do fim. Que vamos ver, já estamos começando a ver os princípios de dores, né? Nós já estamos vivendo os princípios de dores. E isso é maravilhoso, porque nós vamos ver aquilo que Daniel profetizou. Vai ser tremendo, gente. Vamos orar para a gente começar? Pai, no nome de Jesus, já oro declarando sobre esse dia, Senhor, mais uma vez a sua bênção. 15º dia, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos alegres, porque, Jesus, estamos enfrentando tantas coisas, resistências, Pai, mas a gente está insistindo como Daniel. Daniel permaneceu. Foi isso que fez a diferença, Senhor, nos livramentos. Foi isso que fez a diferença, Pai, em tudo que o Senhor realizou na vida dele.
Então, Deus, nós queremos nos posicionar e estar aqui também diante do Senhor para sermos, Senhor, visto por Ti, Pai. Pai, que nossa oração, que o jejum que estamos fazendo chega ao trono da Tua graça e nos cobre, nos esconde a gente, esconde nosso povo, Pai, que está aqui comigo, esconde a família, Pai, não deixa os ataques do adversário, nenhuma peste, nenhuma enfermidade, Senhor, assolar a casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida no dia de hoje, para a glória de Deus. Pai, fica comigo aqui, Espírito Santo me inspira, porque a Tua palavra já está revelada. Eu preciso da Sua inspiração para que eu possa, Senhor, transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ivone, Jaque, minha querida. Também tá Elaine, tá aí. Então vamos lá. No final eu vou dar um recadinho para vocês sobre a oração, tá? Eu fiz um e-book só de orações e eu vou acrescentar a oração territorial nela. Tá lindo. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui depois, ver como é que eu faço aqui para mostrar. E aí, alguém ontem me pediu, né? Eu não sei se foi uma das irmãs que me pediram ontem para eu colocar. E aí eu lembrei do e-book que eu tenho com várias orações e eu vou acrescentar a oração territorial. Então, eu vou mostrar para vocês no final. E aí, gente, essas orações é um direcionamento. Muito bom você ter eles aí. Tá? Para você ensinar alguém, para você ajudar na igreja. É muito boa. Tá? Bom dia, Rose. Vamos começar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto, escatologia. Foi uma das matérias no seminário de teologia que eu amava, eu ficava assim, presa, porque o professor também era muito bom para ensinar sobre isso. E eu tirei muitas dúvidas, eu vivenciei esse tempo, eu falei, uau, tá tudo aqui. Então, quando eu mexo com isso, eu me emociono e eu fico alegre, porque eu vejo que a palavra está se cumprindo de fato, né? Então, gente, quando Deus revela o fim, Ele chama o justo à presença. Daniel, ele começou onde? Quem está me acompanhando aqui? Daniel começou no exílio, e termina com os olhos no fim dos tempos. Agora você vê como é que Deus mostra, né? Daniel, ele não termina com um milagre, nem com um livramento físico, mas com revelação eterna. O livro ele começa com jovens resistindo ao sistema, lembra? A gente veio falando. E termina com um homem maduro, aprendendo a esperar. E Deus falou para ele, ó, espera. Confiar e seguir o seu caminho. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Não é assim? Eu sei que tens o melhor para mim. Mesmo sem entender. Então, o livro começa com esse jovem resistindo o sistema e termina com um homem maduro, confiante, mesmo sem entender tudo que vai acontecer. Isso se chama o que, Thalita? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Eu dependo e eu confio no Senhor, mesmo que eu não esteja entendendo. Nem toda revelação vem para gerar controle. Não vem para isso. Entende? Mas Deus está no controle. Daniel, ele não termina com um milagre, nem com um livramento físico. Mas ele termina com revelação do alto. Sabe? É muito bom saber que tem um Deus que cuida de nós. Como diz esse louvor aqui, eu vou colocar aqui porque tem alguém gritando por aqui. Esse louvor, ele fala sobre isso. Ó. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
a minha vida, entendeu? Perdendo tudo por amor, dono dos meus dias, é por ele e pra ele. Eu sei que teve muita crise, né, nesse louvor aqui, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então Deus, ele está querendo nos mostrar, através desse livro de Daniel, que nós podemos sim ter momentos de crise, ter momentos de deserto e ter momentos que Deus não vai querer revelar tudo. Mas eu preciso confiar no Senhor. Nem sempre a gente vai ter uma resposta assim em tudo. Tudo, Senhor, eu quero resposta a tudo. Vai ter dia que não vai ter situação que não vai ter resposta. E aí Daniel confiou a si mesmo no Senhor. Entende? Então isso é muito importante a gente ter essa conscientização aqui. Então isso é maturidade espiritual. Nem toda revelação vem para gerar controle. Algumas vêm para gerar fé e perseverança. Quando você olha o capítulo anterior, Daniel 11, é uma descrição profética detalhada. Eu não vou me prender no 11, a gente vai ficar no 12 que eu vou ler com vocês. Mas é uma descrição profética detalhada dos conflitos que terão entre o reino do norte e o reino do sul, envolvendo impérios que se levantam e caem. Entende? E nós estamos vendo guerras acontecendo, tanto do sul quanto do norte do mundo. Estamos ou não estamos? Né? O anjo diz, no primeiro ano de Dário o Medo, eu me levantei para fortalecê-lo e animá-lo. Por trás dos acontecimentos políticos, há interferência espiritual. Reinos se levantam e caem, mas Deus continua governando acima deles. Há interferência espiritual. Nós precisamos entender isso. A gente vê em Ezequiel, que a gente leu ontem, que o anjo Gabriel falou para ele assim, olha, eu precisei lutar com o príncipe da Pérsia para poder trazer a tua resposta. Então perceba, dentro de um território existe um principado que governa aquilo ali. Thalita, mas Deus está acima de todas as coisas. E por que ele governa, aquele principado demoníaco governa? Porque aquele país, porque aquele governo deu legalidade. Os reis davam legalidade, chamavam os deuses, chamavam os magos, chamavam para poder orientar eles. Você acha que no dia de hoje é diferente? Os governos que entram hoje nos países, ele também tem os seus deuses, que eles vão consultar. É igual Saul, é igual os reis que a gente falou aqui agora. Só que às vezes esses reinos falham. E sempre vão falhar. Às vezes Deus permite, para poder corrigir o povo. Então, gente, não seja inocente. Debaixo de todos, acima de todos os governos terrenos, se eles não adoram a Deus, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, eles estão adorando a outros. E eles estão invocando esses deuses, e eles estão pedindo proteção em direção a esses deuses. Vocês sabem quem é? Anjo caído. Entende? Então não existe zona neutra, não existe vácuo. Ah, não. Não, é uma coisa ou é outra. É o que acontecia aqui. Então Daniel 11 mostra pra gente que a história não é aleatória. Nada acontece fora da soberania de Deus. Mesmo os reinos mais violentos estão limitados pelo tempo de Deus. Então não se preocupe, Thalita, nós estamos... O que mais vai ter agora no nosso ano aqui, tá? Vou tentar falar por código, pra gente não ser bloqueado. Por mais que nós estamos vendo guerra política,
Eu quero que você tenha paz no coração de saber que Deus permite e na hora que Ele tiver que fazer o juízo, Ele vai fazer. Agora, a igreja, ela precisa orar. Porque o outro lado está invocando também. Lembra dos 400 de Baal? É um lado e o outro. Então, se a igreja, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, a igreja, gente, ela é o ponto, a ponta, como é que se diz? É o ponto principal de não ter coisas piores na terra. É por causa da igreja que ainda está na terra. Tu imagine quando a igreja for recolhida, o caos que não vai ficar. Pior do que a gente já vive. Então, nós somos uma potência nessa terra, o cristão. Porque a gente carrega o DNA e a gente carrega o Espírito Santo. Aonde você chegar, o Espírito Santo está com você. E Jesus já despojou todos os demônios e principados na cruz do Calvário. Eles são vencidos. Só que eles estão na terra e eles botam terror. E aí o crente, ele precisa estar maduro espiritualmente, ele precisa buscar Deus, para ele entender sobre o mundo espiritual, para ele não ficar caindo nas astúcias ciladas do diabo. Entende por que Daniel fez a diferença? Porque desde o início ele resistiu e ele se posicionou. E vai piorar esse ano. Nós vamos ter disputa, né, do poder executivo. E você sabe que guerra já começou psicológica e de afronta nas famílias. Quem está por trás disso? Forças de lá e forças de cá. Então, Deus já escreveu o fim antes do começo. Você precisa entender isso. Não se desespere com guerras, crises e instabilidades. Eu não estou falando que a gente vai ficar... Não. Psicologicamente, entenda que Deus vai buscando o Senhor, vai se firmando, vai se fortalecendo, para que quando vier essas coisas, você fala, Senhor, agora estou entregue nas tuas mãos. Não se desespere. Crente que conhece a história do fim, imagine você, por exemplo, você vai ver um filme, mas antes de você ver o filme, você já leu toda a sinopse, né? E aí, você já sabe como é que vai terminar o filme. Pronto, você já tá vendo o filme como? Já sei. Aí tá passando aquelas partes de terror, aquelas partes de suspense. Você, não, mas eu já sei como é que é o fim. Você pegou? A Bíblia nos dá essa condição da gente entender o fim. Então, onde você tem colocado a sua segurança hoje? Nos reinos da terra ou no reino do céu? No reino eterno? Glória a Deus, aleluia. Então vamos aprofundar aqui no capítulo de 12, né? Que eu quero falar com vocês. Seja bem-vindo, a igreja é a resistência, é isso aí, Ana. E obstáculo para o mal. É verdade, é verdade. Muitas das vezes passamos situações que ficamos sem entender. Exatamente. Daniel, agora no final, Deus falou assim, ó, isso aqui não é para você saber. Você só viu. Fica em paz, vai dormir, vai descansar. No fim, você vai levantar e você vai receber a sua recompensa. Eu falei, uau, legal, né? Então, quando você tem conhecimento disso aqui, muda tudo. Olha o que está lá no capítulo 12. Eu quero ler alguns trechos aqui para vocês. Nesse tempo, se levantara Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Outro detalhe aqui, do profético que eu quero falar para vocês. Miguel era o principado do povo de Deus. Quando um governo assume, eles chamam um principado. Vocês estão entendendo? Quem entendeu o que eu estou falando? Fala aí, eu. Quando um presidente assume,
ele chama um principado para estar sobre ele, espiritualmente. Independente, amém. Roseni falou, ou eu, entendeu? Independente se a igreja está na terra e nós estamos aqui, mas o governo que tem a autoridade chama o seu principado. E a igreja, ela é resistência, ela vai estar orando, não vamos aceitar. Nós oramos, nós nos consagramos, nós combatemos. Por isso que você vê políticos combatendo o sistema. Porque Deus levanta homens como Daniel para estar ali, ó, na resistência. Daniel era resistência, só que ele era tão visto, né? Tão bem visto, tão bem posicionado, era um homem íntegro, que os governos gostavam dele. E Deus se manifestava de forma tão clara na vida de Daniel, que quando o sistema falhava, os deuses deles falavam, ele falava, chama Daniel para interpretar aqui. Entendeu? Chama o povo de Deus aqui, porque o Deus dele vai nos ajudar. Então a gente viu isso na história de Daniel. Então quem governa chama o principado. Então olha o que diz o texto. Ó. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações, até aquele tempo. Aqui já começa a profecia. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito, olha aqui o ponto, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, as pessoas que morreram vão se levantar primeiro. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, na vinda de Jesus, né? Na segunda vinda. Então, uns vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros ressuscitarão para o horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Se você tem sido uma pessoa que tem conduzido pessoas à justiça, brilhará como as estrelas. Sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e cele o livro. Porque ele estava com o livro aberto, mostrando para ele, encerre. Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Gente, quanto tempo tem essa profecia aqui? A Bíblia é escrita há mais de 2000 anos. Contando com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, bota aí mais anos. Vamos botar aí uns 5000. Gente, ele falou aqui, ó, muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Eu e você estamos vivendo essa profecia aqui. O que ele está falando da ciência se multiplicará? A tecnologia. A ciência foi se multiplicando. Ó. Hoje nós estamos vivendo o quê? Já estamos para IA. Inteligência artificial e sabe lá onde a gente vai parar. Eu e você somos essa geração aqui, ó, de Daniel. Já parou para pensar nisso? Então eu, Daniel, olhei e eis que outros 2 estavam a pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre a água do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, fez assim. Levantou a mão direita e a esquerda ao céu. Cadê? E jurou
por aquele que vive eternamente, dizendo, levantou a mão para o céu e jurou, falou assim, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Passarão tempo, tempos e metades de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Alguns estudiosos da área da escatologia acham que o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação. Outros já entendem que vão, tá? Aí aqui é papo pra gente ir pra outra conversa. Eu e você precisamos estar preparados para antes e depois, durante. Amém? Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei. Daniel falou, ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você está entendendo que o ímpio, hoje, não entende isso aqui? Ele fala que o ímpio continuarão na sua impiedade, mas os sábios entenderão. Isso aqui é para poucos. Aqueles que buscam o Senhor. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora foi estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Isso aqui tem tudo explicação para isso. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho. Até o fim você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança, a sua recompensa. Aleluia! Ô glória! Fica firme aí que você vai receber sua recompensa. Eita glória! Então, vamos aprofundar aqui então. Quando chega aqui, quando ele fala assim, haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação. Isso fala de quê? Pressão. Pressão externa, de fora. Para a igreja, pressão. Isso fala de quê? De perseguição. Nesses últimos dias ele fala que haverá angústia, como nunca houve desde que houve nação. Então, se o povo lá passou perseguição, imagine nos últimos dias o que não haverá. Pressão externa, perseguição, conflitos espirituais e morais. Estamos ou não estamos vivendo essas coisas? Conflitos espirituais e morais. Um colapso global de referências. Então, escatologia bíblica não é para gerar medo, mas é para preparar. Para deixar você preparado. Os preparados. O tempo será difícil, mas o povo de Deus não estará abandonado. Isso que você precisa entender. O povo de Deus não vai estar abandonado. Todo aquele que for achado escrito no livro, está escrito aqui, todo aquele, Daniel, que for achado escrito no livro será salvo. Você tem que cuidar da sua salvação, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Queira você ou não, teu nome tem que estar lá no livro da vida. Então as pessoas banalizam o sagrado, achando que já aceitei Jesus, eu posso viver de qualquer maneira, que ele já pagou o preço. Para com isso. Cuida da sua vida espiritual, da sua salvação. O ímpio, ele vai viver na sua impiedade mesmo, não tem o que fazer. O juízo é com Deus. Viva aquilo que Deus mandou você viver. Então, fala de aceleração, movimento intenso que vai ter. Muitos correrão, por exemplo, ele fala assim, muitos correrão de um lado para o outro. E o conhecimento se multiplicará. Isso fala de quê, Thalita? De aceleração.
fala de movimento intenso, fala de sobrecarga de informação, busca por resposta. A nossa geração é uma geração que mais está sobrecarregada de informação. É ou não é? Estímulo para tudo que é lado. Você hoje fica muito mais tempo, já é comprovado cientificamente. Inclusive, quanto psicólogos, a gente tem uma demanda muito grande nessa área por causa da dependência das telas. A criança já desde cedo está muito dependente das telas. Então, nós somos essa geração. Ó, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Isso fala de aceleração, de movimento intenso, de sobrecarga de informação, de busca de resposta. Entendeu? Então, quando Deus está falando ali com Daniel, né? Escatologia não é pra gente ter medo, gente. É pra gente se preparar. O tempo será difícil, mas o povo de Deus não estará abandonado. Todo aquele que for achado escrito no livro. Isso fala de quê? Identidade, pertencimento, aliança. Então deixa quem quer ficar. Você vai ser... Fala, meu nome está escrito no livro da vida. Todo aquele que for achado. Então fala de identidade isso, tá? Então, quando ele diz encerra as palavras desse livro e sela o livro até o tempo do fim, o que ele quer dizer aqui? Nem tudo seria compreendido por Daniel. A revelação é progressiva. Algumas coisas só faz sentido quando o tempo chega. Tipo assim, Daniel, dá nem para eu te explicar aqui porque a tua mente não vai alcançar. Porque, olha, ele vivia lá não sei quantos milhões de anos atrás. Ele entendeu o que era internet? O que era IA? Nem a gente ainda está aprendendo o que é IA. Então ele tem coisa que não era progressivo. É para nós. Vocês pegaram isso que eu tô falando? Olha como é que esse livro é poderoso, esse último capítulo. Amém, glória a Deus. Então, gente, essa revelação é profunda do livro, do capítulo 12 de Daniel. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Isso fala de aceleração, sobrecarga de informação. Vivemos dias de excesso de informação, mas escassez de discernimento. É ou não é? Informação, ó, tá na ponta da mão aqui, ó. Agora, discernimento de espírito, conhecimento sem revelação gera confusão. Isso você gera no espírito, você gera com vida de santidade, com vida de oração, de jejum, leitura da palavra, compromisso diário. Discernimento você gera assim. Então, eu não estou falando isso porque a gente está falando isso porque a gente estudou Daniel. Daniel tinha esse procedimento, né? Então, vivemos dias de excesso de informação, mas escassez de discernimento. Quando ele fala agora tempos e metade de um tempo, essa expressão ela aponta para um período limitado, tá? O mal não terá domínio eterno, porque Daniel vê aquela visão, né? Ele abre o livro e mostra para ele o que vai acontecer no final dos tempos. Mas Deus falou assim, ó, vai ter tempo, tá? Tempos e metade do tempo. Metade de um tempo. Escatologicamente falando, a gente sabe que os 7 anos que vai envolver, né, todo um período escatológico, quem estuda nessa área e diz que na metade do ano, 3 anos e meio, haverá um rompimento onde Deus vai cumprir essa promessa aqui. Deus vai cumprir isso aqui, ó. Encerrei. Então, 3 anos e meio. Então, a grande tribulação vai acontecer com todos os acontecimentos que a Bíblia está falando e nós já estamos vivendo, nós estamos no princípio de dores, tá? Nós estamos vendo tudo, nós somos a geração da tecnologia, nós estamos vendo o mundo desenfreado. Ok. Mas isso aqui vai apertar.
A perseguição vai apertar. Você vê aí o governo mundial, né, tentando dominar os países. Bíblia, está na Bíblia. Isso tudo vai acontecendo, mas só que tem um fim para isso. É sobre isso. Então, é um período limitado, o mal não terá domínio eterno, Deus já determinou o fim da opressão. Ok? Se a igreja vai ser livre no início, no meio ou no fim, aí é uma discussão, né, teológica. Mas que vai ter esse tempo de tribulação, vai ter o acordo de paz, vai ter o anticristo, que vai ser aquele cara que vai ser o bonzão. E preste atenção, anticristo é aquele que vem antes de Cristo. Ele não é anti o Cristo, no termo de bate de frente com o Cristo, não. Ele pode ser até um religioso. Então fique esperta, tá? Fique esperta. Então aqui também Deus fala que nessa profecia, não é muito bom, gente, esse livro. Não é muito bom o livro de Daniel, esse capítulo 12, dá uma visão pra gente e nos prepara. A gente não fica perdido, Senhor, o que será que vai acontecer? Pronto, você já sabe. Pelo menos aqui já está dizendo algumas coisas pra gente poder se preparar, ok? Então o sofrimento tem prazo, a perseguição tem limite, o reino de Deus não. Ele é eterno, tá? Depois a gente viu, dentro do capítulo 12, ele falando assim, eu ouvi, mas não entendi. Eu ouvi, mas não entendi. A maturidade de Daniel. Aqui fala sobre isso. Daniel pergunta, e a resposta é surpreendente. Siga o seu caminho, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Deus não explica tudo. Deus não responde tudo. Deus pede confiança e não controle. Porque nós temos essa tendência de querer estar sabendo, estar querendo estar no controle de todas as coisas. Para com isso. Vai ter coisa que Deus não vai falar. E eu vou confiar no Senhor. Isso nos ensina sobre fé. Fé não é entender tudo. Fé é continuar obedecendo mesmo sem clareza total. Amém, igreja? Amém? Então, siga o seu caminho, porque essas palavras estão encerradas, estão seladas até o fim. Glória a Deus pela vida de Daniel, né? Depois, nós vemos no capítulo 12, versículo 10, muitos serão purificados, limpos e provados. Os ímpios continuarão na sua impiedade. O que ele está dizendo ali? O tempo do fim não converte todo mundo. Thalita, eu pensei que todo mundo... Não, esquece. Tem gente que nasceu para impiedade mesmo. Coração duro, não se converte, nasceu e vai viver na impiedade. Então você está aqui para proclamar o evangelho, aquele que crê, que quiser. Infelizmente, né, o desejo de Deus também é que todos se salvem, mas a gente tem liberdade para dizer que não quer. Então é isso aí, ó. Muitos serão purificados, limpos e provados. Os ímpios continuarão na sua impiedade. O tempo do fim não converte todo mundo. Ele revela quem é quem. Quando chegar o tempo da tribulação, do aperto, o tempo vai revelar quem é quem aí, hein? Vocês vão se surpreender com autoridades espirituais. Vocês vão se surpreender com muito crente. Por isso que a sua fé tem que estar firmada em Deus, em Jesus. Não é na Thalita, não é no pastor, não é é em Deus. Porque a gente vai se surpreender. Porque na hora que o negócio apertar, o tempo do fim não converte todo mundo. Ele revela quem é quem. Justos permanecem firmes. Ímpios endurece o coração. O fim dos tempos não cria caráter. Ele revela caráter. O final do tempo vai revelar o caráter das pessoas. E já está revelando muitos que vocês estão vendo por aí, né? Nesse mundo aí político.
olhar aqui, vocês estão falando. Isso aí, ó. Então, muitos vão ser revelado o caráter no fim. Na hora do aperto que você... É na hora que você é confrontado que revela quem é você por dentro. Porque a gente tem essa condição de disfarçar quem a gente é, quem a gente... Mas na hora que você vai no aperto, você põe pra fora. Ali é a pessoa de verdade. Né? Deus foi fazendo uma grande obra e está fazendo na minha vida. Eu era uma pessoa que eu tinha assim, uma impulsividade, mas por causa da história, né? Aí a gente agora, com conhecimento psicológico, vai entendendo muitas coisas que eu vivi na infância, na relação também, no casamento. E aí você vai entendendo muita coisa. Mas eu venho reconhecer isso diante de Deus e trabalhar o meu caráter em Cristo. Porque as coisas vão piorar. A perseguição vai piorar na tua casa. A perseguição vai piorar no teu trabalho, na igreja. Até dentro da igreja, crente que vai ficar em divisão. Ó. Não porque isso, não porque assim, porque... Vai piorar em todos os lugares, nas relações familiares. Tá, gente? Não vai melhorar, vai piorar. É melhor você se preparar pro pior, porque se o melhor vier, você já tá preparada. Sabe aquele negócio? Eu vou me preparar, porque se chover, eu tô preparada. Então eu arrumo meu guarda-chuva, eu ponho um sapato fechado, porque eu vi que o tempo tá meio assim. Vai que chove. É mais ou menos isso aqui. Amém? Glória a Deus. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aí, comenta aí o que vocês estão entendendo, se despertou, qual foi a palavra, o que tá vindo na mente de vocês com esse conhecimento? Tá vindo despertamento, tá vindo o quê? Põe aí para eu poder saber. E aí, gente, quando Deus fala aqui, o fechamento de Deus para Daniel, quanto a você, siga o seu caminho, né? Você descansará e se levantará para receber a sua herança. Isso é poderoso. Deus não chama Daniel para calcular datas. Deus chama Daniel para preservar fiel até o fim. Vou repetir. Deus não chama Daniel para calcular datas. Deus chama Daniel para perseverar. A palavra é essa. Para ele perseverar, fiel até o fim. Ó. Quanto a você, siga o seu caminho. Você descansará e se levantará para receber a sua herança. Então, sua herança não está no agora. Sua recompensa não está nos reinos. Está guardada por Deus. Então, se você está fazendo a obra de Deus, se você está querendo nessa terra receber uma recompensa, um reconhecimento, né? É muito bom quando as pessoas reconhecem nosso trabalho, né? Nos honra. Mas a gente não pode ficar presa nisso. Daniel foi muito claro aqui. Ele falou assim, ó, sua herança não está agora para receber. Sua recompensa também não está nos reinos que você está vendo aqui. Está guardada em mim, em Deus. Eu vou ter uma recompensa para você. Entendeu? Então, gente, vamos aprofundando e vamos caminhando. Nem toda revelação é para ser entendida agora. Nem todo silêncio de Deus é ausência. O tempo do fim exige fidelidade, não ansiedade. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no quanto você sabe. Deus está mais interessado em quem você se torna, no tanto de conhecimento que você tem. Porque é sobre isso. Daniel era um homem extremamente culto, conhecedor. Mas olha quem ele se tornou. Quanto mais conhecimento, mais a gente desce, diminui. O conhecimento, ele tem que te deixar humilde. O conhecimento, ele não pode te deixar de soberbo. Porque isso revela o seu caráter, revela o meu caráter. Não foi tratado.
Você tem conhecimento para poder se vangloriar. Então, nem toda revelação é para ser entendida, nem todo silêncio de Deus é ausência. O tempo do fim exige fidelidade, não ansiedade. E Deus está mais interessado em que você se torne do que quanto você sabe, tá? Em quem você se torna. Então vamos a algumas perguntas de reflexão. Estou preparado espiritualmente para dias difíceis? Espiritualmente. Pensa aí. Estou preparado espiritualmente para dias difíceis? Muitas vezes não. Eu estou respondendo por mim. Eu tenho buscado esse preparo psicológico, tenho buscado esse preparo físico, presta atenção, físico, psicológico, espiritual. Espiritual, psicológico e físico, os três. Prepara, tá? Então, estou me preparando espiritualmente para dias difíceis? Minha fé depende de explicações ou de confiança? Não, preciso que me explique para poder eu acreditar. Ou preciso confiar que Deus vai fazer? Tenho vivido como cidadão do reino eterno ou prisioneiro do sistema atual? Se Deus dissesse hoje, siga o seu caminho, eu conseguiria descansar? Como Daniel? É verdade. Deixa eu ver quem está aqui para a gente poder fechar. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Tem que continuar sendo perseverante, isso aí. Independente do tempo que estamos vivendo, a vigilância deve ser constante, permanecer na busca incansável de Deus. Isso aí, Elaine. Posicionamento, permanecer no caminho do Senhor, perseverar, eternidade, que o Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus Cristo. Então, o que essa aula quer falar para nós? Nós vamos fechar aqui. Daniel começou resistindo à contaminação. Resista à contaminação. Preste atenção agora aqui. Atenção agora aqui para mim, ó. Vamos fechar. Daniel começou resistindo à contaminação. Resistindo não é batendo boca, você viu que ele não bateu boca. É ele se posicionando. Se preparando para isso. E ele terminou aprendendo a descansar na soberania de Deus. O justo não precisa entender tudo para permanecer fiel. O céu governa mesmo quando a terra estremece. Siga o seu caminho, sua herança está segura. Entende isso? Siga o seu caminho, a sua herança, ela está segura. Então eu vou repetir. O justo não precisa entender tudo para permanecer fiel. A gente vai compreendendo as coisas conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente. Então, eu, Thalita, comecei no ministério de um jeito. Eu entrei com fidelidade, resistindo à contaminação das coisas que vinham. Eu olhava, eu analisava, eu falei, peraí, eu vou buscar o Senhor. O que é isso aqui, Deus? Então eu fui crescendo. Fui buscando conhecimento aqui, fui fazendo um seminário, fui a encontros e fui crescendo. Fui me informando. Então, conforme eu vou adquirindo conhecimento, Deus vai se revelando outras coisas a nós. Vocês estão aqui, se colocaram um propósito de fazer esse jejum. Olha quanto conhecimento nós estamos recebendo de Deus. Enquanto outros não quiseram, não puderam, não estão ainda preparados para isso, não quiseram vir, estão deixando de receber um conhecimento que te prepara para o futuro, te prepara para a batalha espiritual. Então vocês não vão ser mais as mesmas pessoas espiritualmente. As coisas vão mudar. E quando a gente muda espiritualmente, isso afeta o nosso emocional e vai afetando o nosso físico. Quando a carne está mandando, ela também afeta o nosso espiritual e ela afeta o nosso físico. Então existe uma guerra que a Bíblia fala lá em Romanos, né? Paulo fala,
sobre o espírito e a carne. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Então, quando nós estamos alimentando o espírito, tudo isso aqui começa a fluir em nossa vida. Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês algo que nós vamos... E eu vou encerrar com uma oração, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Algumas pessoas me pediram orações, né? Oração que a gente faz territorial. E eu lembrei que eu tenho um e-book só de orações. E eu quero mostrar esse e-book para vocês. E eu vou acrescentar nesse e-book a oração territorial, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, a gente... Vai ser muito bom para você ter isso em casa, para ser um elemento, né, de consulta e até mesmo fazer essas orações. Thalita, essas orações são o quê? Todas essas orações, elas têm base bíblica. Foram em seminários que eu fui, né, de libertação, de vários... pessoas influentes nessa área, né, da libertação, como eu já falei para vocês. Fui lá na base da Jocum também. Então, eu peguei todas essas orações que eu apliquei na minha vida e que eu faço no meu seminário, e algumas delas eu coloquei aqui no e-book, para você ter, para você orar na sua casa, para você orar para alguém. Então, isso vai ser muito legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Ó, acho que eu consegui virar. Aqui... que aí vocês vão ver. E aí, deixa eu ver aqui. Ó, esse é o e-book, tá vendo? De orações. Ele é bem feitinho, ó. Orações, estão vendo aí? Oração para perdão. Tá aí, ó. Aqui tem uma oração para você orar sobre o perdão. Nós temos orações para quebra de vínculos e amarrações. Nós temos orações para confissão e renúncia de pecado, desonra contra os pais. A oração de confissão. Tá vendo? Oração de guerra. Ó. Essa oração aqui eu fiz muito dentro de casa. Como você aprende a colocar a armadura de Deus. E vai orando, e vai orando. Você pode fazer. Olha. Ela é bem grande. Oração para desfazer laços de alma. Tá vendo aí? E essa oração aqui, por exemplo, quem teve envolvimento, né, sexual com alguém, eu já tenho aula sobre isso dentro da mentoria, eu explico. E eu tenho essas orações. Ó. Vendo? Oração para a purificação da memória. E aí você tem a oração. Ok? E eu vou acrescentar aqui a oração de territorial. Agora deixa eu mostrar para vocês o e-book Vida Plena. O e-book também, ele é um livro que eu tenho, que eu peguei várias aulas que eu já dei, ó. Vou começar aqui do início. É digital. Você pode imprimir, você pode levar numa gráfica, ou você pode ter aí no seu computador. Tá vendo? Aqui é um livro, que é um e-book que a gente chama. E eu peguei vários assuntos, ó, conceitos básicos de libertação, tá vendo aí? Vocês estão conseguindo ver, né, gente? Eu vou falar já como é que você faz para adquirir. Eu quero, ó, vocês estão conseguindo ler, né? Ó, tá vendo? Conceito básico de libertação, cura interior, discernimento básico, quebra de paradigmas. Tudo tá no capítulo 1º, expulsão de demônio. Qual a diferença de libertação e expulsão de demônio? Desfazendo o mito da palavra maldição, novo nascimento. E aí vai indo, ó. Deixa eu voltar aqui. No 2º capítulo, situações que impedem uma libertação. Eu peguei algumas delas e coloquei aqui. Sintomas e causas de maldição. Coloquei aí, ó. E depois da pós-libertação. Como é que você tem que proceder pós uma libertação? Então aqui esse livro, esse e-book é para você que está sendo afligida por problemas espirituais, famílias que estão enfrentando lutas espirituais, tá? Cristão que não consegue alcançar. Aí vem, ó, libertação, vem explicando tudo direitinho. Pegou aí? Então, se eu não me engano, ele tem 56 páginas, alguma coisa assim.
Ele bem grandinho, ó. Esse livro, ele tá lá na minha bio, né? Ele tá com outro valor. Mas espera, eu vou lançar ele com um valor mais promocional para vocês, tá? Ele lá tá 36, mas a gente vai fazer esse livro junto com as orações. Esse livro vai sair a 20. Ele tava 36 lá, ele vai sair a 20. E as orações estaria 15, a gente vai botar lá por 10. Então, os dois juntos vão sair por 30. Entendeu? Amém, gente? Olha, para vocês que estão aqui comigo durante esse período, depois eles voltam pro valor normal. Então, vocês que estão aqui comigo nesse período, os dois juntos, o combo, né? Um sai por 20, o outro por 10. Thalita, eu posso comprar só separado? Pode. Você vai estar abençoando a minha vida, né? Abençoando o Ministério Vida Plena. Os recursos da oferta também que vocês mandam para mim, eu guardo, né? Porque quando eu faço os encontros, é onde eu preciso de recurso. Porque aí eu faço uma inscrição com valor baixo, né? Para poder alcançar mais gente. E assim, as coisas eu tenho que fazer, eu faço sempre uma lembrancinha, eu alugo o espaço. Então isso gera renda. A gente precisa de recurso para poder pagar. Então é onde eu vou precisando desses recursos, tá bom? Então eu abençoo vocês e vocês me abençoam. Então o livro vai sair por 20 e a oração vai sair por 10. Mas o valor deles do livro é 36 e do e-book e da oração é 15. Mas eu vou fazer os dois, o pacote dos dois por 30, tá bom? Espera um pouquinho que eu vou lançar. Amanhã eu acredito que eu já consigo lançar para vocês, eu falo para vocês aqui. Tudo bem? Posso contar com vocês? Vocês podem pagar no Pix. Amém, eu quero, como faço? Já expliquei então. Quero os dois. Então, os dois vão sair por R$30, tá bom? Ótimo. E vocês vão estar abençoando a minha vida. Aí eu vou acrescentar, porque eu só vou acrescentar a oração territorial. E aí, gente, vocês têm um material maravilhoso na mão de vocês. E eu vou fazer outros materiais pra gente poder estar sempre oferecendo o que eu acho que fica bom assim. Inscrição para o nosso seminário. Vai guardando aí, a gente vai abrir, eu acredito que agora na próxima semana a gente já deve abrir as inscrições. Ainda estamos em fechamento dos valores, porque a gente oferece um café da manhã, tem material e é muito legal. E a gente tenta fazer o menor custo possível. A Igreja Batista é uma igreja muito abençoadora. Quem foi no primeiro viu, né, o que recebeu, a igreja abençoou. Então se prepara para você estar lá com a gente, um tempo de restaurar as feridas. Thalita, eu acho que eu não tenho nada, não. Vai para você orar sobre tudo que você passou. Talvez você já até perdoou, mas você ainda não orou sobre isso. E lá a gente vai fazer oração, tá bom? É muito bom, se você puder, leva alguém com você. Vão ser vagas limitadas, tá bom, gente? Porque por causa do espaço e também porque no final eu vou ficar lá. Quem quiser conversar, quem quiser falar comigo, vou estar disponível para poder atender vocês, em nome de Jesus. A igreja vai oferecer, porque o horário vai ser de 8 da manhã a 1 da tarde. 1h a gente já vai estar encerrando. E a igreja vai oferecer almoço. Aquele almoço gostoso de cantina de igreja, é esse, tá? Também com valor bem abençoado de igreja, não vai ser, eu acredito que deve ser uns R$20 o almoço, ou 25 no máximo, tá? E aí elas estão ainda finalizando, mas vai ser maravilhoso, eu quero ter vocês lá. E no dia 30 de maio, aí é o nosso encontro de intercessoras. Eu tô em contato com uma pessoa, né, uma preletora, para levar ela, vai ser bênção, mas eu não posso falar ainda, que ela ainda tá vendo a agenda. Mas Deus está tocando no meu coração. Os nossos encontros de mulheres intercessoras, ele é um tempo de alinhamento espiritual. A gente leva um tema e a gente trabalha aquele tema para questões espirituais e de batalha espiritual e de intercessão, tá? Então já é focado para intercessão, focado para você que está nos acompanhando e que quer aprender, que quer se ferramentar, né, para o mundo espiritual. Gente, a gente precisa daqui para frente. Vocês viram a profecia? Quem estiver preparado não vai abalar.
nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar. Mas olha, por dentro, você já sabendo o que está acontecendo, você já se preparado, você já no jejum, na oração, e vendo Deus ali abençoando. Então é diferente. Então, quanto mais você se capacitar no espírito, você não está perdendo, você está ganhando. Tá? E uma coisa vai levando a outra. E eu vou sempre trazer para vocês um conceito também da área da ciência, né? Como eu sou estudante de psicologia, então as coisas estão fluindo para que eu também possa fazer esse link, trazendo para vocês aí o que a Bíblia fala sobre a alma, né? A Bíblia fala sobre a alma. Não vou falar de Freud, não vou falar da psicologia, eu vou falar do que a Bíblia fala com aquilo que eu tenho de conhecimento. Então vai ser muito rico e eu quero você lá comigo. Anote essas datas aí. Quando abrir eu falo para vocês aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Nós te agradecemos por esse tempo, Espírito Santo. Porque o Senhor governa a história, governa os tempos. Porque o Senhor governa o fim. Mas quando nós entramos, Pai, entendemos tudo. Mesmo que a gente não entenda, Senhor, tudo. Nós desejamos e nós queremos confiar no Senhor. A partir de hoje, Pai, nós entendemos esse processo. Que nem tudo Deus vai nos revelar. Talvez nós não estejamos prontos para ver aquela coisa, determinadas coisas. Mesmo quando, Senhor, não entendemos, mas nós vamos confiar no Teu poder e na Tua graça. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a permanecer fiel em dias difíceis, Pai. Em nome de Jesus. E não, Senhor, a negociar a nossa santidade, mas descansar na Tua vontade, na Tua soberania. Pai, eu peço agora que sejamos escondidos no Senhor. E que o nosso nome, Senhor, esteja escrito no livro da vida. Fala assim, Senhor, escreve meu nome, Senhor. Eu sou Tua. Escreve meu nome no livro da vida. Que ele esteja aí firme no reino eterno. E Pai, assim como Daniel, ajuda-nos a seguir o nosso caminho com fidelidade. Sabendo que a nossa herança está guardada em Ti. Pai, nós confiamos e vamos continuar, Senhor, aqui firme. Nos guarda de todo mal, de todo intento do diabo contra a nossa vida. Nos dá visão, abre nosso discernimento. É o que nós vamos muito precisar nesse tempo, Pai. Porque conhecimento, Senhor, informação tem muita. Mas discernimento, Senhor, são poucos. Em nome de Jesus, fala amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que sejamos encontrados, escritos no Teu livro, fala Deus. Firmes no Teu reino eterno. Perseverantes até o fim. Assim como Daniel. Declara isso comigo. Ajuda-nos a seguir o nosso caminho com fidelidade, sabendo que a nossa herança está guardada em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, minhas queridas. Deus abençoe até amanhã. E olha quem é que vai vir. Oséias. Eita Deus, gente, vai ter muita coisa em Oséias. Muita aplicação pra gente, na nossa vida. Vocês não têm noção. Oséias, agora a gente vai entrar no livro dos profetas menores. Até Daniel são considerados profetas maiores. Não maiores em grandeza, maiores em número de página de livro, tá? Então, agora Oséias vai começar. Nós temos, por exemplo, Oséias, são também um pouquinho, tem 14 capítulos. Joel já é menor, aí vai indo, os profetas menores, tá? Menores porque o livro deles são menores, ok? Ó, um grande abraço para vocês.